Fala pessoal, hoje eu vou fazer review de um equipamento que eu uso e gosto bastante. Então fica ligado aí para não perder nada. E deixa um joinha, comenta, compartilha, dá essa força pra gente. Vambora. Bom pessoal, é o seguinte, esse rádio é o Baofeng AR152. Ele é vendido aí em alguns sites aí da China, acho que no Mercado Livre não tem. E ele é vendido na potência de 15 watts. Bom galera, então é isso aí, vamos lá. Esse rádio, essa borrachinha aqui e essa cordinha eu coloquei. Essa cordinha aqui para me pendurar ele se eu precisar. E essa borrachinha para o botão não ficar bobo. Entendeu? O botão fica firme, ó. E não roda fácil. Não estraga, não aperta, não atrapalha em nada. Então vamos lá. Esse rádio tem umas funções bem interessantes. Ele tem uma função, você apertando o botão, tecla 3 ligando, fala a versão do rádio. É rápido. Tem que ver rapidinho, olha lá. E pronto. O botão 6 tem algumas informações. E o botão 8 é a potência real do rádio. Olha lá, 7 watts. Entendeu? Modelo e 7 watts. E tem como a gente ver a bateria por aqui na tela. Tá com plástico ainda, não tirei. A bateria tá cheia. Um pontinho só. Para você ver a potência da bateria real, é aqui, ó. Só segurar aqui. Olha lá, rapidinho também, ó. 7.7. Tá com mais de meia carga. Ele máximo de carga é, se não me engano, é 8.2. Acho que é isso mesmo, 8.2. Qualquer coisa eu boto na tela aí. E o mínimo é 7. Deu 7, ele desliga. Entendeu? 7 não funciona com menos. Então aqui ele está com mais da metade da carga dele. Ele carrega por aqui, ó. A bateria dele sai assim. As informações do rádio, modelo, marca, tudo certinho aqui. E a bateria dele é isso aqui. Na verdade é só aqui. Mas é muito grande essa bateria. Ela dura muito. Eu nunca fiquei sem carga não. E olha que eu já usei mais de uma semana sem botar para carregar. Viu? Ele todo tem esse tamanho. Tem um palmo de comprimento. Ele é um pouquinho pesado. Na verdade, comparando com esse daqui, ele deve ter umas 3 ou 4 vezes o peso. E ele funciona VHF ou HF. Ele não tem diferença nenhuma de funcionamento para esses dois aqui. No funcionamento dele é praticamente o mesmo. Ele é como se fosse um desses com mais capacidade de bateria e mais potência. Então, a antena dele tem um alcance muito bom, muito potente. E, na minha opinião, ele é excelente para quem não se importa carregar um rádio desse tamanho, mas ele é 4 vezes o V5R. Dá para ter uma noção, né? Então vamos lá. Vamos ligar o rádio aqui. Pessoal, o que a galera mais me pergunta são as funções desse rádio. Ele tem um menu que tem 41 funções. Ele faz muita coisa, ele tem muita função. Eu vou começar um por um. Vou tentar ser mais claro possível para o pessoal que não tem costume com rádio. E qualquer dúvida, depois eu vou estar falando sobre esses itens que aparecem na tela dele também. Então vamos lá. O menu você acessa pela tecla menu aqui. Toda vez que você acessar o menu,
Aqui no cantinho vai ter o número do menu. Primeiro menu, na verdade aqui é 0. Menu 0, isso. Menu 0. Nessa tecla você navega entre os menus, ó. Ó, o númerozinho aqui. Aqui pequenininho. Ó, você vai passando os menus, navegando com essas duas teclas, tá? Então vamos começar pela primeira. A primeira, na verdade, é o 0. Pessoal, esse menu é o Squelch. Para acessar o menu, a gente aperta o botão menu de novo. Aí você consegue alterar as funções nessas duas teclas também. Ó, aqui você consegue aumentar o nível do Squelch ou filtro. Se você tiver um filtro muito baixo, no 0 você não consegue nem usar. Se tiver com filtro muito baixo, qualquer um que estiver falando, mesmo com som, com uma transmissão prejudicada, ruim, você consegue captar a transmissão. Agora, com a transmissão com um Squelch alto, você só pega se a transmissão estiver muito boa, estiver muito ou perto ou com potência boa. E se você deixar no 0, você só vai ouvir chiadeira. Esse é o último caso para você ouvir alguém que está falando que você não está conseguindo. Você pode fazer também segurando as teclas laterais do rádio. Depois eu explico também. Vamos voltar lá. Como eu converso com as pessoas mais longe, eu deixo 1, 2 ou 3. Entendeu? No caso eu vou deixar no... Vamos voltar aqui. Ó. Aperta, entrou no menu. Entrou no menu, você seleciona o que você quer, aperta a tecla menu de novo para confirmar, pronto. Aí você pode ou sair do menu no exit, ou você deixa um pouquinho e ele sai sozinho. Pronto. Função 2. Segunda função. Esse é a procura, é o step, é o passo. Se eu deixar 2.5, mesma coisa, se eu quero mudar, aperto o menu, aí eu posso mudar 5, 6, 10, estou aumentando na tecla para cima, 12, 20, 25, 50. Isso daqui é para quando você estiver acessando as frequências, ela vai passar de 2.5 kHz nesse cantinho aqui, ó. Vai passar, agora eu vou mostrar para vocês, ó, em cima aqui, ó. 460, 325. Olha lá, mais 2.5, vai para 327.5. De novo, ó, mais 2.5, 330. Entendeu? Vou lá, vou alterar, ó. Entro no menu, vou botar de 10 em 10, ó. Confirmei. Saí. Agora, presta atenção, aqui está 330. Ó, 340, 350, 360. Se você estiver procurando alguém que está na frequência entre 360 e o 350, você não vai encontrar. Então é bom você saber com quem está conversando ou botar um passo mais baixo um pouquinho. Entendeu? Vamos para outro menu. Menu de número 2. Esse é o TXP. Esse menu é a taxa de potência de transmissão. No caso aqui está high, é alto. Eu tenho a opção de médio, mid é médio e low é baixo. Low ele transmite com menos potência, porém a bateria dura muito mais tempo. Só que se eu precisar de potência para transmitir para alguém que está longe ou está num lugar de difícil acesso, eu tenho que estar alto, potência alta. Se eu deixar no low, eu provavelmente não vou conseguir mandar transmissão para essa pessoa, tá? Eu sempre deixo no alto. Esse rádio não tem a precisão de deixar no baixo não, porque a bateria dele dura muito. A bateria dele é muito potente. Então eu deixo sempre no alto. Esse rádio ainda tem a opção de médio, tá? Esse daqui é só alto e baixo, só high e low. Esse tem o médio. Só que
O médio desse daqui eu acho que é mais do que o high desse aqui, eu não tenho certeza não, mas ou alguma coisa próxima. Então eu deixo sempre o meu no alto, no high. Seleciono o que você quer e menu. Aí esse menu de potência ele tem um atalho, que é essa tecla aqui. Quando você aperta ela, você vê mudando em cima aqui, ó, low, high, que é o alto, alta potência, mid, que é o média potência, o L, que é o baixa potência. Tudo isso fazendo nessa teclinha aqui. Só clicando nela, dá um clique, ó, só clicando. Você consegue estar alterando. Esse é um atalho para você estar alterando aqui. Tá certo? Nos cantinhos. Então já aprendeu o que é isso aqui. Tá? Se você segurar essa tecla, ela tranca. É uma chavinha. Então só clicando, ó. Esse é um atalho para aquele menu que a gente estava. Então, dito isso, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Estamos no menu de número 3, que é o Save. Esse menu, ele é ligado à economia de bateria do aparelho. Ele vai até o número 4. Ele tem desligado até o número 4. Se você deixar muito alto, ele fica economizando a bateria, ele economiza muita bateria. Ele corta até início de algumas mensagens. Então, eu sempre deixo essa função do menu no 1. Não tem necessidade de deixar no 4, porque esse equipamento ele tem uma bateria muito potente, então não tem essa necessidade. Então eu deixo sempre no 1, para ele não ficar limitando também a potência da bateria. Tem gente que gosta de deixar no desligado. É só selecionar o que você quer, seleciona o que você quer e confirma. Vou deixar desligado essa. Isso tem a ver somente para isso, tá? Confirmou, posso sair ou esperar. Vamos lá, mais uma função. Essa é a função número 4, menu número 4. Essa função, Vox, é para quando você não está podendo estar apertando o PTT do equipamento para estar transmitindo. Você pode deixar ele ligado e isso daqui são sensibilidades. Você fala, ele transmite sem você apertar o PTT. Você pode estar com as duas mãos ocupadas, deixar ele no Vox ativado, mais ou menos no meio, e está transmitindo. Se você deixar muito sensível, pega vento, pega outras pessoas conversando, coisas que de repente você nem quer estar transmitindo. Então, quando você estiver precisando de usar as duas mãos, você pode deixar ele ativado. Aí você seleciona de acordo com a sua necessidade. Você vê que está transmitindo muito, de acordo com o que você precisa, você pode estar diminuindo. Como eu praticamente não uso isso, eu deixo sempre desativado. Mas isso essa função é só para isso, para você transmitir sem precisar de estar apertando o PTT do equipamento. Beleza? Vamos lá, mais uma função. Essa função de número 5 do menu é para quando você está transmitindo e está tendo muita interferência. Então você pode estar alterando aqui para estar melhorando para você. Entendeu? Aqui significa que está muito fechado. Você diminui, como se fosse diminuir uma janela, para passar só o que te interessa. E de repente filtra. Onde tem muita gente usando rádio ao mesmo tempo. Você está num lugar onde tem várias pessoas usando rádio, você pode estar alterando isso aqui. Você pode deixar nessa função aqui, ó, wide. Entendeu? Só vai pegar quem estiver exatamente com a mesma frequência que você. Se você deixar nesse daqui, pode ser que alguém com a frequência perto, próximo, ou bem próximo, o seu rádio capte também. Entendeu? Como eu não tenho muitas pessoas aqui, não tem muita gente usando, eu deixo nessa função aqui. Escolhe a função que você quer e confirma no menu. Beleza? Então, galera, vamos lá. Menu número 6. Essa função do número 6 aqui é o tempo que o rádio fica com o monitor ligado, com a tela ligada. Vou botar no off para vocês verem. Confirma. Olha lá, ele já apaga. Se eu botar 2, 3 segundos, confirmei, ele vai dar 3 segundos
e vai apagar. Isso daqui é só, esse menu é só para isso, só para a tela. Como eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar o máximo que ele fica é 10 segundos. Não fica mais que 10 segundos aceso. Então, vou confirmar. 10 segundos aceso. Beleza. Vamos lá. Menu 7. TDR. Essa função, galera, ela é muito boa para quem conversa com dois rádios ao mesmo tempo. Eu deixo sempre ligado. Essa função, ela determina se eu vou estar conversando com duas pessoas ao mesmo tempo. Aqui tem duas frequências. São duas frequências diferentes. Eu estou conversando ao mesmo tempo com esse e com esse. O TDR está ligado. Essa setinha determina que eu estou conversando com o de cima prioritário. Eu falo e escuto o de cima. Se eu apertar aqui, eu vou estar transmitindo para esse rádio aqui, para essa frequência. O de baixo eu ouço. Se alguém me chamar, eu ouço. Eu converso e escuto esse eu só escuto. Aí eu posso estar invertendo. A setinha pulou para baixo e agora eu falo e ouço esse e esse aqui eu só ouço. Para me dividir, de repente eu quero falar com essa pessoa sem essa aqui ouvir, para não ficar saturando, não ficar conversa à toa, não atrapalhando, para não tirar a atenção. Então eu posso dividir. Se eu não tiver essa necessidade, eu posso desabilitar o TDR ou botar as duas na mesma frequência. Tá certo? Vamos lá. Eu sempre deixo ligado porque eu quero falar com dois rádios ao mesmo tempo. Tá certo? Se eu precisar de trocar, todo mundo já pegou, ó. Confirmei, pronto. Beleza? Função 8, pessoal. Bip. Isso aqui nada mais é que sons. Só para ele fazer um bip me indicando que eu estou mexendo, que eu estou apertando a tecla. Somente. Deixa eu aumentar o volume. Somente isso. Eu não tenho costume de deixar ligado. Então entro no menu, seleciono, confirmo. Sai. Vamos lá, menu número 9. Esse TOT aqui é o tempo de transmissão. É o tempo de transmissão. É o tempo que eu posso estar transmitindo com o meu rádio. Geralmente eu deixo 1 minuto aqui, 60 segundos. Esse daqui são segundos. 75, 90, 75. Eu escolho o tanto que eu quero. Isso aqui é para modo de economizar a bateria. Se você estiver falando 60 segundos, você trava o dedo aqui, você só vai falar os 60 segundos. Quando der os 60 segundos, ele vai cortar a transmissão. Estou aqui falando. 60 segundos, deu 60 segundos, ele corta. Aí você tem que soltar e apertar de novo para você falar mais 60 segundos, que é o tempo que eu deixei determinado. Vamos lá, menu 10. Pessoal, esse menu aqui, esse menu 10, 11, 12 e 13, esses 4 menus, eles são referentes a subtons. Esse Rzinho quer dizer recepção. Esse Rzinho, recepção, transmissão e transmissão. O que significa? Se eu estiver conversando com outro rádio que ele estiver com um subtom, eu tenho que vir aqui e colocar o subtom. Se eu colocar o subtom que o outro rádio está transmitindo, se eu colocar, eu consigo ouvir ele. Se eu não colocar, eu não consigo ouvir ele. Esse menu específico, esse e esse, eles são só para isso, resumindo bastante. Então vamos supor que eu pego um rádio, está transmitindo num canal que precisa de um subtom. Aí eu tenho que entrar aqui nesse R, que é o de receber, senão eu não recebo. Entro no menu e escolho exatamente o que ele está colocando. Tem muito. Esse D026N, ele é muito amplo.
Olha só, D754 é muito. Isso daqui é para filtrar quando você está transmitindo e tem muita gente, os canais são limitados e você quer filtrar. Então você ativa o subtom. É só eu vir aqui nessa frequência que está aqui, 460, 412, 5, e ativo um subtom nela. Eu ativo o subtom, qualquer um que eu quiser. Vamos, por exemplo, o primeiro que apareceu aqui. Confirmo. Já apareceu aqui do lado, mostrando que está ativo para mim. Vou no outro menu, CTCS, entro no menu e ativo também. É o mesmo sistema, eu posso escolher os kilohertz, os hertz aqui, 67 Hz, e ativo 67 Hz. Já mostrou para mim aqui. Só que esse é referente à recepção, então eu tenho que estar transmitindo também. Então, eu venho aqui e boto o mesmo, que está naquele menu que vocês viram. O DCS tem que ficar igual, 0,23. Confirmei, 0,23. Tá? Não posso deixar diferente, para me falar com o mesmo rádio, tá? Então, quando você estiver transmitindo, tá mostrando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou transmitir e ele vai mostrar que eu estou transmitindo também. Se eu tirar a transmissão, que é o T, quando eu apertar para transmitir, ele vai sumir. Ó, confirmei, está desligado. A transmissão BCS aqui, tá? Tá mostrando que está ligado porque eu estou recebendo. Apertei para transmitir, ele some. Entenderam? Olha lá, tá? Estou recebendo, ele está ativado esse subtom. Se eu quiser transmitir, falar com o rádio que está na mesma frequência, com um subtom, eu vou transmitir, provavelmente, ou ele não vai me ouvir, ou eu não vou ouvir ele. Fica uma coisa filtrada, tá? Vamos lá. Ó, 0,23. Eu tenho que botar igual, porque eu estou falando com o mesmo rádio, na mesma frequência. Então, eu venho cá, DCS, recepção, 0,23. Menu DCS de transmissão, 0,23. Confirma. Pronto, agora eu consigo usar o rádio perfeitamente, ouvindo e falando. E a outra pessoa no rádio tem que estar transmitindo e recebendo também com subtom. Esse menu aqui e esse daqui funciona do mesmo jeito que esse menu aqui, CTCS. Quando eu ativo o CTCS, desativa o DCS. Vamos lá para vocês verem. Vou ativar aqui 60 Hz. Já desativou, ó, e ativou o CTCS. Só que esse CTCS é de transmissão, de recepção. Então eu tenho que ativar o de transmissão também. CTCS de transmissão. Está desligado. Entro no menu. Por exemplo, eu botei esse mesmo. Mas tem muitos, olha. 254 Hz. E o mínimo aqui 67 Hz. Por exemplo, eu deixei 67 Hz. Entenderam? Então vamos lá ver como é que ficou. Estou recebendo e estou transmitindo ali no cantinho. Se eu desligar a recepção, vai sumir dali. Se eu tirar esse subtom, desculpa, ele vai sumir. Sumiu. Já sumiu. Então, se o outro rádio estiver transmitindo com subtom também, eu não vou escutar. De repente, se eu falar, vai aparecer o subtom ali no cantinho e ele vai ouvir. Então, para estar funcionando perfeitamente, os dois têm que estar em sintonia. Vamos testar.
460-412. Ele tá sem subtom, tá puro, sem nada. Ele transmite. E... Alô? Alô? Pronto, ó. Mostra que tá transmitindo. Alô? Ó, mas não sai som. Só mostra que tá transmitindo. Mas não sai som, não sai. Alô? 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 Não dá nem a microfonia. Tá vendo? Então, a recepção funciona porque tá igual. E o subtom para transmitir mostra que tem alguém, mas não funciona. Entenderam? Vou fazer o contrário. Vou botar o subtom. Vou botar o subtom ao contrário. Vou tirar o subtom da recepção. Da transmissão, desculpa, e vou botar na recepção. Não, no caso era o Hertz. Era CTCS. Esse daqui. Qualquer uma. Qualquer uma. Posso botar qualquer uma. Vou botar diferente, ó. Alô, alô, alô. não sai o som. E agora sai desse para aquele. Ó. Alô, 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 alô. Então, essas funções são só para filtrar as conversas. Se você vai conversar com um rádio, um canal que tem subtom, você precisa de estar setando isso aqui, tá? Se você vai conversar com outro rádio desse aqui, simples, digita aqui e digita aqui, não precisa de subtom, a não ser que você não queira ser incomodado, tá? Ou então a pessoa não ouvir o que vocês estão conversando. Vamos voltar lá no menu e vamos desligar. Vamos deixar zerado. Tem uma lista dos canais do Baofengzinho que ele precisa de subtom. No caso, esses radinhos aqui. Esses que tem os canais aqui do 1 ao 16. Esse precisa. No caso, esse radinho aqui, o canal 2, o canal 2 dele é esse 462.225, esse daqui. Ele não tem subtom no canal 2. Se não me engano, são 2, 3 e 15, alguma coisa assim, ou são 3 canais que não tem subtom. Se você não setar o subtom nesse daqui e nesse daqui, você não consegue falar com todos os canais desse daqui. Então, se eu apertar aqui agora, vai sair lá. Oi, 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 oi. Então, esses menus são só para isso. Esse menu de filtrar aqui. Resumindo bastante para o pessoal que tem mais dificuldade. Então vamos lá, tá? Eu vou deixar uma tabelinha para quem quiser ver os canais desses aqui, tá? Vamos lá. Menu 14. Menu 14 é voz. Para quando você apertar as teclas, ele tá falando com você. No caso, eu deixo desligado porque é bem enjoado a voz. Você pode, se você quiser, tá em inglês e chinês. Só tem essas duas opções, inglês e chinês. Português eu ainda não achei. Já procurei para mim poder instalar nele com um cabo de instalação, que eu tenho um cabo de instalação. Eu não tenho programa desse não, eu tenho para esse e para esse.
para essezinho aqui também. Eu tenho um cabinho para esses aqui. Para esse eu não tenho não, mas deve de ter algum rádio que é compatível, eu posso estar usando. Mas porém eu não achei para ele falar em português, não. E mesmo assim, se ele falasse em português, eu também ia deixar desligado também, que é bem enjoado isso aqui. É tipo assim, vamos botar em inglês que é menos enjoado. Confirm. Ó. ANI code. Confirm. CTCSS. Confirm. Voice prompt. 确定 Chinês. 身份码确定 Vamos deixar desligado. 菜单设置语言选择 Beleza. Vamos lá. Menu 15. Essa função aqui eu não uso não. Praticamente ninguém usa essa função. Essa função você tem que configurar ela pelo programa, pelo computador. Toda vez que você apertar o PTT para transmitir alguma coisa, você transmite a sua identificação para o outro rádio. Então aparece na tela do outro rádio quem está falando, a identificação que você programa lá. Um aplicativozinho com o CDzinho. Antigamente vinha um CDzinho. Então você consegue estar fazendo isso por aqui. Como a gente conversa com as pessoas, ninguém tem costume de ficar olhando para a tela para ver, porque pela voz você já sabe com quem está conversando e você já deixa determinado. Então isso aqui eu não uso. Você pode entrar no menu que ela não funciona. Você tem que fazer isso pelo programinha do computador. Você liga o rádio no computador por aqui. Eu vou pegar o cabinho lá para mostrar e seleciona e adiciona as informações aqui, tá? Esse menu, galera, é para quando você está mandando um tone codificado. Não se preocupe com isso não, que isso é coisa que praticamente ninguém usa isso, nesses rádios. Eu deixo o meu desligado aqui, mas não faz diferença nenhuma se deixar em qualquer outro modo aqui. Mas a gente praticamente não usa. Esse daqui é também a ver com a transmissão do código lá do Tony. Também não faz diferença nenhuma pra gente não, tá? Vamos pro próximo. Vamos lá. Menu 18. Esse menu tem a ver com o scan, a tecla scan, que você usa para procurar. Quando ela está selecionada esse to e você dá scan, ele vai procurando. A hora que ele achar alguém transmitindo, a pessoa tem que estar transmitindo. Não adianta os dois rádios estar na mesma frequência. O outro rádio tem que estar transmitindo para você achar. Esse to, ele vai achar, vai ficar um tempinho para você ver e depois ele continua o scan. Vai embora fazendo o scan. Esse CO aqui, quando você deixa esse CO e dá o scan, ele vai achar e vai embora. Você tem que estar ligado olhando ali, tá? Ele vai embora, vai passar, vai ver que alguém está transmitindo e vai embora. E esse SE aqui, quando você achar alguém transmitindo, ele vai ficar ali, pronto. Achou e fica. Essa função aqui, quando você aperta o PTT, ele envia uma identificação em código. Então, eu sempre deixo desligado, a gente praticamente não usa isso aqui. Isso aqui é feito pelo aplicativo, pelo configuração, pelo notebook, pelo computador, tá? Vamos lá. Menu 19. Esse menu, pessoal, ele é para quando você está conversando e você quer saber a identidade de quem está conversando com você. De repente você tem mais pessoas que você conversa. Na hora que a pessoa está conversando com você, você determina um código de identificação. Cada pessoa determina isso é feito pelo computador, pelo aplicativo, você faz, insere no rádio e você fica com essa identificação. Toda vez que você mandar uma mensagem para alguém e soltar o PTT, vai enviar aquele código
e a pessoa vai saber quem está falando. Mas isso aí a gente praticamente não usa aqui, como eu já falei, a gente sabe com quem a gente está conversando e é desnecessário para a gente aqui. Então, eu deixo isso desligado, porque não faz diferença. Essa função também tem a ver com a anterior, tá? Aqui fica esse número aqui que já estava já no rádio, já não alterei não. Tem a ver com a transmissão do código. Mas não é, a gente praticamente não usa isso aqui, tá? Menu 21. Esse menu, ele é para me determinar se eu vou utilizar frequência, ou canal, ou nome no A, porque quando eu estou usando tem o A e o B. O A e o B. O de cima é o A e o de baixo é o B. Quando eu coloco frequência, fica do jeito que vocês estão vendo aqui mesmo. Quando eu coloco canal, vai mostrar o canal que eu estou usando. Porém, eu tenho que salvar os canais no rádio. Se não tiver salvo, não vai aparecer. Só vai aparecer a frequência. E por nome, eu só consigo fazer isso pelo rádio, pelo computador. Só consigo salvar pelo computador. Eu configuro uma frequência para mim usar e boto o meu nome. Por exemplo, posso pegar essa frequência aqui, ó, 460, 410, salvar ela lá no computador, inserir no rádio com o nome Arcanjo. Então, ao invés de ficar mostrando 460, 410, vai ficar mostrando Arcanjo. Entendeu? E só faz pelo computador. Igual aqui, esse radinho aqui. Toda vez que eu ligo ele aqui, mostra Arcanjo. É rapidinho, mas mostra Arcanjo aqui. Isso você só consegue fazer pelo computador. Já os canais e frequência, você consegue salvar pelo próprio rádio. No menu mais para frente vai aparecer, tá? Eu vou explicar para vocês. Como eu uso frequência e frequência, eu quero vir cá e digitar uma frequência específica para mim estar conversando com alguém, igual eu digitei aqui agora, então eu deixo na frequência. Mas se já tiver os canais salvo, eu posso estar botando em canais. Só que tem que estar salvo no aparelho, tá? Senão não vai funcionar. Aí eu mudo por aqui, tá? Ó. Canal 1, canal 2, canal 3. Aqui no caso é canal 5, desculpa, 6, 7. Esses estão salvos no equipamento. Já nesse grandão aqui, a tecla para alterar é menu. Só segurar menu. Voltou para o modo frequência. Aí o modo frequência você usa normalmente digitando a frequência. O modo canal você vai por aqui. Porém, você tem que sintonizar e salvar os canais. Tá? Nos menus para frente eu vou mostrar. E esse aqui é o B. É a mesma coisa. Porém, eu boto frequência nos dois. Frequência. Pronto. E esse daqui é o do B. É o de baixo. Menu 23. O BCL. Ele evita que outra pessoa fale quando eu estiver falando. Quando eu estiver transmitindo numa determinada frequência e tem outra pessoa na mesma frequência, impeça que outra pessoa fale. Ele tranca. Eu deixo sempre desligado, porque não tem muitas pessoas que falam ao mesmo tempo, mesmo na mesma frequência, então eu deixo desligado. Mas ele é só para isso mesmo, impedir que outras pessoas falem ao mesmo tempo. Menu 24, Autolock, é o tranca automática. Isso é bom para quem carrega o rádio no bolso, no colete, ou tem o risco de estar apertando sem querer as teclas. Ele tranca o teclado automaticamente. Então você pode colocar ele ligado, que depois de 8 segundos, automaticamente ele vai trancar o teclado. Ele serve para trancar, para evitar que aconteça acidente de você perder frequência ou alguma coisa. Ele trancou ali, ó. Você só consegue transmitir com o PTT aqui e o botão de alarme. Olha lá, aquela chavinha ali que determina
que ele está trancado. Pode apertar qualquer coisa que não funciona, a não ser que você libere ele aqui, se você precisar. Aí você tem que segurar para poder liberar. Aí vai estar liberando. Se você quiser trancar manualmente de novo, é só estar segurando isso aqui, que é uma tecla atalho. Tem uma chavinha ali. Ó, vai aparecer a chavinha em cima aqui, ó. Olha lá. Tá certo? Como ele está no automático, ele vai ficar acionando automaticamente. E eu não quero. Então eu tenho que destravar ele, ir lá no menu antes que ele trave e desligar e confirmar. Pronto. Se eu precisar de travar ele agora, é só manual. Eu consigo fazer por aqui, travado. Não funciona mais nada. Só segurando aqui e desbloqueando. Beleza? Esse menu 25 e o menu 26 são configurações para repetidoras, para quem vai usar o rádio como repetidora. Aí você precisa de ter um equipamento próprio para você usar como repetidora. Só que é muito difícil alguém usar esse bichão aqui como rádio repetidora. Geralmente as pessoas usam esse. E é umas configurações que não vem ao caso agora. Então, essas duas aqui, eu deixo desligado, e o offset eu deixo no 0 aqui. Eu não mexo, não preciso, porque eu uso ele para conversar, para comunicação, não como repetidora, tá? São configurações para repetidora, tá certo? Então vamos para o próximo. Função número 27. Essa função serve para mim memorizar canais. Eu pego a frequência que eu estou usando e posso salvar nos canais. No caso, já tem salvo aqui. Essas frequências que estão aqui, eu venho aqui, digito qualquer frequência que eu quiser usar, que eu estiver usando, e posso ir lá e salvar como canal. Aí eu entro aqui no menu de memória e vou em uma memória vazia. Essas todas que estão aqui estão ocupadas. Vamos ver até qual que não está ocupada. Ó, quando some o CH ali é porque está desocupada. A 17, tá vendo? Ó, 16 é a última, que é o que está salvo desse radinho aqui, que tem 16. Então já está salvo nele. Então vamos pegar essa frequência aqui. Pode ser qualquer uma. Quero salvar em um canal. Eu quero usar essa frequência de cima, 456.555. Eu vou salvar essa frequência. Eu vou abrir o menu, vou entrar aqui e vou procurar um canal que está desocupado. Todos que tiver isso aqui escrito é porque está ocupado. Vamos lá. Pronto, o 17 está desocupado. Aí eu venho aqui, canal 17, está salvo. Então toda vez que eu for naquela função daquele menu que eu estiver usando canal 17, vai ser essa frequência aqui. Vou mostrar para vocês. Canal 17. Tá vendo? Vamos lá. Menu 28. Menu 28, ele serve para mim deletar os canais que eu salvei no menu 27. Eu salvei aquela hora, foi o 17. Então, esse menu serve para mim estar apagando algum canal que eu não quero usar. Eu quero apagar, por exemplo, o 17. Eu entro aqui, acho o canal que eu quero apagar. 17. Seguro aqui. Apagou. Agora, se eu voltar no menu de memória, o canal 17 vai estar desocupado de novo, porque foi apagado. Olha lá, está liberado. 16 não. Beleza? Vamos lá. Menu 29, 30 e 31 é relacionado ao LED, a iluminação do equipamento. Você pode alterar e alternar aqui entre purple, desligado, azul e orange. Só que ela tem a opção de quando está transmitindo, quando está recebendo e quando ele está em espera. Então você pode alterar
e botar os três iguais, ou desligado, ou diferentes. No caso, eu botei diferente. Eles estão diferentes. Para quando ele está nesse modo de espera, para quando ele está transmitindo, ele fica orange, e para quando está recebendo, ele fica azul. Quando está transmitindo, ele fica laranja, e quando está em standby, ele fica purple. Então, purple, laranja e azul. Ou você pode deixar desligado. Geralmente eu deixo desligado, deixei ligado aqui porque eu estou mostrando para vocês, tá? Menu 32. Esse menu aqui é referente ao alarme. Ele é referente ao sistema de alarme do rádio, se vai enviar ou não. Nessa opção site, se você acionar o alarme, só vai sair no falante do rádio, desse rádio. Só vai sair aqui. Na opção Tone, vai sair para você e você vai estar enviando para um outro rádio que está na mesma frequência, ou rádios que estão na mesma frequência, tá? E na opção Code, você envia o alarme e envia o código de quem está, no caso, mandando sinal de emergência, que é esse rádio. Porém, você só faz isso, você só configura pelo computador. E ele tem um som muito, muito alto mesmo, tá? Comparando com esse daqui, é até brincadeira. Esse rádio tem um som muito potente. Não recomendo que use o som no máximo, não, que pode até estar prejudicando. É muito alto, tá? Então, eu deixo sempre na função Tone. Esse rádio, o alarme dele é nessa tecla aqui. Você aciona por aqui, tá? Você segura, ela vai acionar esse sistema aqui de LED e vai ficar fazendo o som. Ó. Aqui não foi nem perto da metade. E ele vai transmitir para outro rádio que estiver na mesma frequência. Esse menu aqui, menu 33, você seleciona o tipo de onda que o rádio vai trabalhar. VHF ou UHF. Mas não é muito importante você estar mexendo aqui não. Eu sempre deixo o meu no UHF, tá? Sendo que você pode ir lá e digitar as frequências de VHF, vai trabalhar normalmente. Vamos lá, menu 34. Esse menu, ele é para você trabalhar tanto a faixa A e B, ou então separar, falar com uma ouvir a outra, ou só falar com uma ou só falar com a outra, ou deixar no modo desligado. Você fala e ouve todas elas. Isso daqui não confunda com aquele menu que a gente viu lá atrás. Esse daqui é para você trabalhar frequências tanto em cima quanto embaixo, porém tanto em cima frequência quanto canais em cima e frequência tanto como canais embaixo. Na B, a B aqui, por exemplo, está frequência, vou mudar para canal. Então você consegue ouvir tanto canal quanto frequência nos dois modos. Esse modo é frequência e esse modo é o modo canal. Você consegue ouvir os dois, tá? Eu deixo sempre desligado para estar funcionando os dois. Desligado. Menu 35. Esse menu aqui, pessoal, é para quem vai usar o rádio com repetidora. Isso aqui elimina uns ruídos enjoados que tem, mas como a gente não usa repetidora, não vai usar ele como repetidor, então a gente deixa desligado essa função. Aí esse menu 35, esse 36 também é para função repetidora, eu deixo desligado. Quem quiser dar uma lida no manual lá, é meio que inútil pra gente, tá? Então vamos lá, o 35, o 36 e o 37, eles são para quem vai trabalhar com repetidora. Quem não vai trabalhar, pode deixar no desligado aqui, porque se você alterar isso aqui não vai fazer a mínima diferença. Então qualquer coisa que a gente estiver sendo usado, deixando desligado, é mais vantagem,
tá certo? Pessoal, menu 38. Esse menu aqui, ele é simplesmente para o que vai aparecer quando você ligar o rádio. Quando você ligar o rádio, estando na opção Full, ele já vai direto para tela cheia. Tudo que você precisa de usar. E a outra opção, você vai botar a mensagem. Só isso, somente. Quando você desligar o rádio, vai aparecer a mensagenzinha que você pode estar colocando personalizada. No caso aqui, ele vai aparecer Welcome, bem-vindo. Só isso. Essa função ela é somente para isso. Função 38. No caso, esse rádio aqui, eu configurei ele pelo computador para ele aparecer uma outra mensagem. Quando liga, bem-vindo Arcanjo. Entendeu? Isso aí só consegue fazer pelo computador, alterar essa mensagem aí, tá? Menu 39. Esse menu aqui, ele é só para dar um bip no final da transmissão. Toda vez que você transmite para alguém, ele faz um bip no final da transmissão. Esse bip ele é bem irritante, eu já gosto de deixar desligado porque irrita bastante. Vou mostrar para vocês como que é. Aqui eu vou transmitir. Beleza, ó. Só solta aqui e acaba a transmissão. E quando o Roger tá ligado, ó. Parece que não, mas esse tonzinho quando você está falando com muito rádio, tem uma equipe grande, tem muito rádio sendo utilizado, é muito irritante, irrita bastante esse tom, então a gente deixa ele desligado para não estar fazendo raiva no outro operador lá. Menu 40. Esse menu ele é para resetar todas as configurações que você fez no rádio. O rádio vai voltar à configuração que ele estava de fábrica, que vem de fábrica. Então você só vai fazer isso se você tiver certeza. Você vai apertar 2 vezes e ele vai te perguntar. Se você tiver certeza, você continua. Senão você vai ter que configurar seu rádio todo de novo. Perde até canais que você salvou. Se você ficar lá salvando os canais ou inseriu pelo computador, você perde tudo. Então cuidado com essa opção aqui, tá? Pessoal, último menu. Esse menu aqui só tem nesse rádio. Apesar desse outro rádio aqui ser praticamente os menus todos iguais, esse daqui tem esse menu que o Baofeng não tem. O V5R, o V8, só esse aqui que tem. E é meio que inútil para quem usa o rádio só para comunicar um com o outro. Esse daqui é só para enviar um tom de repetidor. Quem não usa como repetidor, função repetidor, então isso daqui não mexe em nada, do jeito que veio, tá até hoje. Beleza? Bom, pessoal, vou mostrar aqui os botões que tem no rádio. Para qualquer dúvida, esse rádio ele tem um botão diferente do V5R, que é esse aqui. Que no V5R a mesma função faz nesse aqui. Vou botar esse botão aqui, não sei porque ficou meio que inútil. Esse botão aqui no V5R é rádio e alarme. Aqui é só rádio FM. Você sincroniza um rádio de sua preferência. Você pode dar scan também, normal, que ele procura, como se procurasse o canal de frequência de rádio. A hora que ele achar, ele vai travar e vai estar transmitindo para você. A rádio, você pode apertar e ativar e deixar sempre desativado. Se você precisar de estar conversando e a função rádio estiver ativa, não tem problema não. Na hora que alguém te chama, ele automaticamente desliga o rádio e você consegue conversar com a pessoa. Depois de um tempo ele volta para o rádio. Você pode deixar sempre desligado que poupa bastante bateria, tá?
esse daqui é o canal, é o Squelch, ele para liberar aquela configuração que a gente viu lá de sensibilidade, ele deixa no 0. Então toda vez que você segurar ele pega tudo que estiver falando, o pior que esteja. Tem que ter um mínimo de transmissão para você receber. Aí você consegue ouvir alguém que está com a transmissão muito prejudicada. A gente praticamente não usa essa função. O PTT, para você transmitir, que todo mundo conhece, quem mexe com rádio já conhece. E aqui é para você botar fone ou então PTT externo, tá? Ele é vedadinho, que ele é resistente à água, ele aguenta chuva, ele não aguenta submersão, mas chuva ele aguenta, tá? Pessoal, esse rádio ele tem uma bateria muito grande e ele é recarregado por aqui. Aqui vem explicando direitinho a voltagem que você pode estar usando no carregador. No caso, eu uso o carregador original dele. Está escrito aqui 9 volts. O carregador original dele vem 8.4 volts. Tem alguns roteadorzinhos antigos que são 9 volts, que o encaixe é o mesmo, você pode estar usando. Ele vai carregar um pouquinho mais rápido. Mas para evitar qualquer problema, a gente usa sempre o original que já vem nele, né? No caso, se desse algum defeito, eu usaria o do roteador. Mas esse daqui é o melhor que tem. É só ligar na tomada e ele vai estar acendendo essa luzinha aqui. Quando o rádio estiver carregado, sempre bota ele para carregar desligado, se não estiver usando, vai carregar mais rápido. Quando estiver carregado, ela vai estar verde, vai mostrar que está carregado, você pode tirar. Você pode conferir, igual eu ensinei, ligando o rádio e segurando o 0, 7.6 volts. Você vai deixar carregando e pode conferir depois. Vamos ver agora. Ó, já subiu para 7.7, ó, porque está carregando. Aqui não é muito preciso, fazendo assim é muito mais preciso. Ele carregado é 8.2 volts. Então vamos deixar desligado aqui carregando e ele carrega sempre quietinho no cantinho dele. Bom, pessoal, os acessórios que esse rádio tem, que você liga aqui, são o PTT externo, que é esse daqui, o PTT externo. Você liga nele e você fica comandando ele por aqui. Você não precisa de estar mexendo aqui nele. A partir do momento que você já conecta no rádio, você deixa de estar usando aqui, você usa só aqui, ó. E o som sai aqui também. Deixa eu... Delegados de 23 países também falaram sobre os principais eixos para um desenvolvimento sustentável e a necessidade... O som deixa de sair nesse equipamento para sair aqui. E se você precisar de descrição, ele tem uma entrada de fone de ouvido aqui embaixo. Mas não é fone de celular não. É aqueles comum que só tem fone de ouvido. Aí você pode estar usando ele com fone. Aí o som deixa de sair aqui e sai no fone. Ele continua sendo microfone ainda. Tá certo? Quando alguém fala alguma coisa, a mesma coisa, sai aqui. Todo som vai sair aqui. Aí tem esse acessório e tem o fonezinho que acompanha a maioria dos rádios Baofeng. O fonezinho com microfone. O PTT passa a ser aqui
e o fone de ouvido. É o mesmo encaixe, um fiozinho, é muito sensível, tá? Mas é funcional. E o cabo de programação. O cabo de programação que você encaixa lá e o outro lado você encaixa no computador, no notebook. No caso, quando eu comprei, pelo fato de ser antigo, veio com um disquinho de programação. Hoje em dia você consegue com pendrive, você baixa em vários lugares arquivo para programar. Todos eles, na verdade, você consegue. Eu tenho guardado porque já veio acompanhando. Então, eu acho que deu para explicar bastante coisa. Quem tiver alguma dúvida, se eu puder estar ajudando, deixa nos comentários aí. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, vocês desculpem, mas eu tentei explicar o máximo que eu pude desse equipamento. Ainda tem um vídeo que me fazer das antenas ainda. Das antenas para esses equipamentos. Mas está muito longo, fica para outro vídeo. Tem muito acessório ainda, bateria, tem muita coisa que eu vou estar fazendo aí, trazendo para a galera. Precisando de qualquer coisa, esclarecimento, que tiver ao meu alcance, só perguntar nos comentários. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And